Olá, eu sou Jéssica Bergamini e vou estar aqui apresentando para vocês a aula de hoje sobre quais as indicações da terapia comportamental dialética. Eu vou aqui apresentar um pouquinho do meu currículo, vocês já me conhecem, dei uma outra aula sobre habilidades aqui na nossa semana em DBT e tenho estudado muito a DBT a partir de 2016, como uma ênfase, e vocês vão perceber dentro do próprio estudo do meu currículo que tem assim, DBTA, DBT Stanford, DBT padrão, GPM, e isso são siglas que direcionam exatamente o público-alvo para qual esse conhecimento é aplicado. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, para a gente entender isso, a gente tem que compreender a construção que a Marsha Linehan fez dentro da terapia comportamental dialética. Muito semelhante ao que aconteceu com o Beck na terapia cognitiva comportamental. Então, o Beck, quando ele iniciou, ele fez um protocolo específico para a depressão. Então, ele estudou a depressão, ele viu o modelo cognitivo da depressão, técnicas, processos que eram aplicados ali à depressão. Posteriormente, a evidência e eficácia do seu protocolo de depressão ter sido muito bom e ter trago resultados muito satisfatórios, vários outros estudiosos começaram a ampliar a TCC para outros transtornos em sua grande maioria. Então, por exemplo, na TCC, uma técnica que você aplica para uma pessoa com depressão, você não vai aplicar numa pessoa com ansiedade. Por quê? Porque nós temos protocolos específicos para cada uma dessas patologias. Então, nós temos a TCC aplicada aos transtornos de personalidade. Então, você vai ter técnicas da TCC padrão e você vai ter técnicas que são específicas daquilo que aquela pessoa está precisando, necessitando naquele momento dentro da sua intervenção. Então, na DBT está ocorrendo o mesmo processo. Então, a Marsha Linehan, ela construiu a terapia comportamental dialética a partir daquilo que funciona. Tá? Ela iniciou os seus estudos desde a graduação, do mestrado, doutorado, estudando pessoas cronicamente suicidas e, em sua grande maioria, mulheres. Então, ela ainda não estudava especificamente o transtorno de personalidade borderline. Mas, nos seus estudos, nos seus achados, identificou-se que a maioria dessas mulheres cronicamente suicidas e intenso sofrimento fechavam o diagnóstico para transtorno de personalidade borderline. Então, ela começou a fazer essa aplicabilidade do que funciona para essa população. Movida pela sua própria história, a Marsha Linehan sofreu muito com ideação suicida, já foi internada, existe a autobiografia dela, que é muito interessante, muito importante vocês terem, acesso e leitura. Eu vou colocar aqui no final a indicação dos livros para vocês terem acesso. Então, é muito importante a gente entender a história da construção dentro da DBT. Então, ali a Marsha Linehan, movida pela sua história, começa a estudar muito essa questão do suicídio, do comportamento suicídio. E aí, ela vai em busca daquilo que funciona, a construção do que funciona. Então, ela começa a atender essas pessoas com uma equipe de terapeutas, olhando como ela está fazendo e aquilo que funciona com o paciente. Então, ela vem da análise do comportamento, ela pega as teorias da análise do comportamento, da terapia cognitiva, que ela chama de TCC padrão, e ela aplica isso nas pessoas e vai mensurando qual técnica realmente funciona e qual não funciona. E ela começa, a partir desses dados que ela vai coletando, estruturando aquilo que realmente tem um significado, uma validação no tratamento dessa população específica. Então, é importante pensarmos sobre isso, porque ela não cria do zero, Ela parte de uma primícia da prática. Isso aqui existe, vou aplicar para ver se funciona nessa população. E foi assim que ela começou a buscar em outras fontes também. Então, muito do que ela fazia, uma pessoa que estava olhando ela no atendimento falou que o comportamento dela era dialético.
dialético. E aí ela incorporou essa perspectiva dialética dentro desse processo, que a dialética é você construir uma tese, uma antítese e uma síntese. Então ela parte do pressuposto que não existe verdade absoluta. Então a DBT ela começa a trazer esse questionamento de que as coisas são como são, né? Mas não existe uma verdade absoluta a partir disso. Aí você diz assim, mas o Beck também falou isso, quando ele diz que não existe uma realidade, existe uma percepção da realidade. Mas há uma diferença aqui dentro desse conjunto de dialética. Não existe certo e errado, existe aquilo que é efetivo neste contexto e o que não é efetivo nesse contexto. Quando a gente vai para uma linha mais cognitiva em si, nós temos o certo e errado, nós temos os erros cognitivos, que a DBT também vai englobar em muitos aspectos, mas é como se esse processo de análise da terapia cognitiva é uma parte do modelo dialético de pensamento, do modelo dialético que a DBT propõe. Então, a Masha foi construindo tudo isso a partir desses fundamentos teóricos. Então, ela também foi para a Gestalt terapia. Quando a gente fala em mindfulness dentro da psicologia, nós já temos isso na Gestalt terapia há um certo tempo, né? O Peirce, ele estudou muito o budismo tibetano e ele trouxe isso para dentro da Gestalt. Então, o termo de aqui e agora, de awareness, várias outras terminologias já vinha ali sendo estruturada da Gestalt terapia. E Masha Linehan se engloba desse processo. Ela também traz o conceito de aceitação e validação para a mudança da terapia centrada na pessoa, do Rogers. Então, ela começa a fundamentar toda a sua construção em algo único, mas não único de que isso foi criado, mas único em termos de integração do que funciona, né? Então, ela faz todo esse arcabouço e ela mesma defende que a DBT é uma terapia comportamental cognitiva. Na verdade, terapia cognitiva comportamental, né? A ordenzinha aí. É uma TCC e, em grande parte, vai trabalhar com as técnicas padrões da TCC. A gente vai aprender um pouquinho diante disso daqui. Então, nos anos 80 ali, né, ela começa a aperfeiçoar esse modelo, começa a apresentar isso, começa a buscar evidências disso, atendendo pessoas cronicamente suicidas, para-suicidas. Esse termo para-suicídio a gente não utiliza muito, mas o para-suicídio são pessoas que fazem o CACIS, que são comportamentos de automutilação sem intenção suicida. Então, a pessoa que se corta, puxa o cabelo, se agride de alguma forma, se queima, mas ela não tem a intenção de morrer, mas ela pode morrer, né? É possível que isso é um comportamento de risco. Ela não está se cortando com intenção, mas isso também vai agredir o corpo, vai deixar marcas, vamos ter uma série de problemáticas aí, né? Então, a Masha Linehan, ela estudava essas pessoas e viu o que funcionava para essas pessoas. E aí ela começou, então ela estruturou o que ela veio chamar, o que depois, né, agora que tem várias pontes, de DBT padrão. Então, quando a gente fala de DBT padrão, nós estamos falando desse modelo inicial elaborado pela Masha Linehan, né? Que tem aí como objetivo a intervenção em pessoas cronicamente suicidas, com transtorno de personalidade borderline e muitas comorbidades, e também o processo de desregulação emocional, né? E a maioria das pessoas que Masha Linehan atendia eram mulheres. Então, o protocolo inicial, tanto que no manual publicado no Brasil, se eu não me engano, em 2010, deixa eu até conferir aqui, gente, se é 2010 mesmo, mas eu acho que é 2010, ela traz, inclusive, no livro inteiro, e eu achei isso incrível, porque na psicologia é difícil a gente ver esse tipo de verbalização, né? Realmente foi em 2010 o manual, o Terapia Cognitiva Comportamental para o Transtorno da Personalidade Borderline, e o livro inteiro ela trata a paciente, as pacientes, a paciente. Por quê? Porque todos os estudos que ela fez inicialmente foi com o público feminino. Então, é muito legal que ela traz um olhar também sexista, né? De quanto a mulher é invalidada, o quanto
quanto as nossas emoções são colocadas em xeque e por que grande parte das mulheres tem uma predisposição ao adoecimento. Não só ao transtorno de personalidade borderline, há uma série de outros adoecimentos. Então, recomendo muito a leitura e vale muito a pena entender porque que a Marsha Linehan construiu esse olhar, né, específico para mulheres, né? Então, aí nos anos 90, a gente fundamenta a DBT padrão, e depois disso, obviamente, eu coloquei ele 2000, mas segue até hoje, né? A ampliação desses protocolos. Então, a gente, opa, isso aqui deu certo pra cá, será que vai dar certo pra cá também? Será que se a gente mudar aqui, colocar aqui, igual aconteceu com os processos da TCC a partir das ideias de Beck? Então, aí ela começa a ser aplicada a diferentes populações, iniciando outros métodos, outras propostas de intervenção, mas sempre seguindo essa primícia inicial, né? Até porque tem que ter essa base. Então, a DBT, especificamente padrão, ela foi estudada em pessoas atualmente suicidas, né, com muita desregulação emocional e impulsividade, pessoas borderline. E aí, em grande processo, essas pessoas não tinham só o transtorno de personalidade borderline. Como a gente sabe, muitas pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline, elas também carregam muito traumas, abuso na infância, um ambiente de negligência, né? Então, é muito comum nós termos transtorno de estresse pós-traumático, uso de substância, transtornos alimentares, e o TDAH é um fator de risco para o TPB. Então, dentro dessa população que a Marsha Linehan estudou, ela não estudou o borderline 100%, aquela pessoa que só tem o transtorno de personalidade borderline e não tem mais nada, né? Não. Ela estudou pessoas que tinham outras condições. Inclusive, na DBT padrão, dentro do manual de habilidades, existem habilidades específicas para substância, existem habilidades específicas para lidar com emoções desafiadoras, relacionamentos destrutivos. Então, que são coisas que vêm exatamente para a necessidade dessa população inicial estudada. E como eu pontuei anteriormente, mulheres, né? Ela começa a fazer essa intervenção realmente direcionada a esse público que, dentro da sua leitura e dentro realmente do que a gente tem hoje de mensuração, é um público mais afetado, né, dentro desse processo suicida e do transtorno de personalidade borderline. E a Marsha Linehan cria, então, a partir do entendimento de toda a construção desse repertório de sofrimento dessas pessoas, o que nós chamamos de teoria biosocial, né? Então, ela até traz um levantamento muito grande de várias teorias que olham essa perspectiva biosocial, né? Ela não traz isso somente de si, né? Ela pegou outros olhares dessa perspectiva. E o que a gente tem, então, de diferente nessa teoria? Primeiro, que essas pessoas que têm essa intensa desregulação emocional, esse sofrimento, essa impulsividade, elas nascem assim, elas têm um fator biológico que direciona ela a essa possibilidade de sofrimento. Isso também vai incluir a impulsividade. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade para controlar os seus impulsos do que a maioria das pessoas. Então, ela traz uma leitura de que essas pessoas têm um marcador biológico que é ativado por um ambiente invalidante. Então, aqui é um modelo transacional, né? Tanto o sujeito vai ser influenciado por esse ambiente, assim como esse ambiente vai ser influenciado por esse sujeito. E nós vamos ter até um movimento epigenético aí nesse processo, né? Que é importante a gente analisar. Então, se eu tenho uma criança que tem essa predisposição biológica a esse nível de sofrimento, mas ela cresce num ambiente validante, recebe o suporte que precisa, há uma grande probabilidade de que ela desenvolva repertórios que não vai desenvolver nenhuma patologia. Nós podemos chamar isso até de fatores de proteção, né? Mas já existem outras crianças que podem ter os fatores de risco. Ela não veio com esse marcador biológico, mas cresceu num ambiente invalidante, com muitos traumas, com muitas questões ali vivenciais, e ela desenvolve essa hipersensibilidade, essa impulsividade, essa ausência de controle e de noção do eu, noção do self. Então, a Marsha Linehan, ela faz essa teoria explicando esses processos, que é muito importante quando a gente vai fazer a aplicabilidade da DBT, tanto a DBTC, que é de crianças, a de adolescentes, familiares, porque a gente explica essa teoria e as pessoas se identificam, elas começam a entender que elas realmente se comportam, que elas têm esse sofrimento por conta de algumas questões aí desse fator biológico, desse ambiente invalidante, desse
trauma. E isso gera, muitas vezes, uma compreensão para o sujeito, o que é extremamente importante. E aí a DBT foi se ampliando a partir dessa perspectiva. Aqui eu trago para vocês hoje as principais aplicabilidades da DBT, que nós já temos estudos, já temos protocolos, né? Alguns ainda não são recomendados. O que é recomendado? Quando a gente fala assim, psicologia baseada em evidências, por exemplo, a DBT padrão, ela é baseada em evidências para o transtorno de personalidade borderline, para pessoas cronicamente suicidas. Então a gente já tem um arcabouço teórico, estudos que mensuram essa eficácia, certo? Então, se eu tenho um paciente que chega para mim com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, eu vou usar DBT padrão, tá? Porque isso é o padrão ouro para essa condição. Algumas outras particularidades da DBT ainda estão em processo de validação. Algumas se mostraram boas, com eficácia, mas não tão consideravelmente a outras práticas que a gente já tem, né, como a TCC, por exemplo. Então, a gente sempre precisa entender que é um processo que está em construção. Então, não é porque tem todas essas DBTs que todas estão, digamos assim, vai ser a escolha inicial, a primeira escolha para esse caso, né? Não, a gente precisa sempre olhar para essa questão da evidência, da eficácia, da psicologia baseada em evidências. Então, dentro dessa construção, nós temos hoje a DBT-C, que é uma DBT trabalhada para crianças, que é muito legal, porque daí a gente vai olhar para ela como se fosse um processo até preventivo do sofrimento, é um fator de proteção. A DBT-C vem com alguns diferenciais muito interessantes, porque os pais participam ativamente de todo o processo, os pais passam por treinamento de habilidades, as crianças passam por treinamento de habilidades, então existe ali realmente um cuidado global de transformar esse ambiente num ambiente mais validante, de ensinar repertório para esses pais e de estabelecer algumas contingências com essa criança. Nós vamos ter a DBT-A, que é a DBT aplicada a adolescentes, que também segue a mesma primícia, que tem treinamento de habilidades para os adolescentes, que pode ser só para o adolescente ou multifamiliar, mas em 2 módulos específicos da habilidades, os pais precisam estar presentes, que é o módulo caminho do meio e o módulo de efetividade interpessoal, exatamente para auxiliar esse processo de comunicação do adolescente. A DBT Steps A, que é para habilidades escolares de adolescentes. Então, são habilidades para serem aplicadas no universo escolar, também com treinamento, também com aplicabilidade. Já existem estudos da DBT aplicada a universidades, né, com essa necessidade de habilidades para os acadêmicos, que a gente sabe que é um eixo de muito sofrimento, a academia, a questão de gestão de tempo, de regulação emocional. Então, já existe também um estudo direcionado a isso. Então, a DBT Steps é a DBT aplicada essas habilidades e competências dentro do contexto escolar. Aí nós vamos ter a DBT para dependência química, que ela tem um olhar único para as pessoas que são dependentes químicos e não necessariamente possuem um transtorno de personalidade borderline, tá? Nós vamos ter o DBT para familiares, então é um contexto família, para o atendimento realmente da família. Então, diferente da DBT-C e do DBT-A, não é a criança ou adolescente que vem para terapia, a família vem para terapia. E vamos fazer os mesmos processos das habilidades. DBT para casais segue o mesmo princípio, né? Então, os dois vão ser atendidos. Vamos trabalhar a questão da aceitação e validação, da dialética dentro desse casal, com técnicas específicas para esse movimento. E aí a gente entra ali em cima nos transtornos alimentares, tá? A DBT, ela não trabalha com nenhuma técnica direcionada ao emagrecimento. Esse não é o objetivo da DBT. A DBT Stanford, ela é direcionada para o comer emocional e compulsão alimentar, que engloba aí o transtorno de compulsão alimentar periódico. Então, ela é entendida como um tratamento específico para essas pessoas. Aí vocês dizem, mas isso aí é para pessoas obesas. Não necessariamente, porque nem toda pessoa obesa tem transtorno de compulsão alimentar periódica, mas toda pessoa, independente de obeso ou não, tem o comer emocional. Algumas pessoas têm mais o comer emocional. O que acontece no comer emocional? A pessoa não dá conta de lidar com a frustração, com a tolerância ao mal-estar, com esse mundo interno, e ela vai buscar esse conforto no alimento.
ela vai ter esse acesso ao alimento. A compulsão alimentar, ela vai buscar esse conforto, mas ela perde o crivo da quantidade de alimento ingerido e ela até chega até como se fosse tipo um lápis. Quando ela vê, ela já comeu, né? E o comer emocional não necessariamente vai ter uma compulsão. Ele pode iniciar, dar indicativo a uma compulsão, mas você pode ter um comer emocional sem compulsão. Então, ele também trabalha de forma individual, trabalha com grupo de habilidades. O que é interessante nesse protocolo, para ele ter uma randomização de estudos, retirou-se o módulo de efetividade interpessoal, porque todos os outros protocolos de intervenção ao comer emocional e compulsivo não se trabalhava efetividade interpessoal. Então, tirou-se isso a nível de pesquisa, mas quando a gente faz essa aplicabilidade, é aconselhável acrescentar o módulo de efetividade interpessoal. Nós já temos esse manual, estilo autoajuda, no Brasil, né? Então é bem interessante. Vocês já podem iniciar a leitura. Nós também vamos ter a DBT aplicada à bulimia nervosa e ao transtorno de compulsão alimentar periódico, que aqui já são casos um pouco mais graves, tá? Então, são casos mais crônicos, mais complexos. Lembrando sempre que o transtorno de compulsão alimentar, os transtornos alimentares de uma forma geral, eles não vêm únicos, né? Eles podem ter várias outras comorbidades. E aí a gente tem que saber o que tratar primeiro, como direcionar isso. E para anorexia, né, e por transtornos, condutas de supercontrole, né, os transtornos ali cluster C, nós temos a DBT-RO. A DBT-RO, ela é até fiquei em dúvida se colocava ela aqui ou não, porque a DBT-RO, ela não segue necessariamente, isso é muito importante você saber, as primícias da DBT, né? Ela trabalha com a dialética, tem treinamento de habilidades, mas o olhar dela já é diferente. Enquanto a DBT padrão Macha-Linehan traz esse processo da regulação emocional, do controle dos impulsos, a DBT-RO, que significa radicalmente aberta, né? Que é um termozinho em inglês do RO. Então, qual é o objetivo aqui? Que o paciente, ele se abra. Então, nós vamos trabalhar de fato a impulsividade, de fato a ausência desse supercontrole, que a pessoa consiga abrir mão desse controle muitas vezes. Então, a DBT-RO tem essa particularidade de diferenças. Então, ela vai trabalhar com uma outra primícia em termos de configuração ali teórica, né, de aplicabilidade. Então, ela é direcionada para esses condutas de supercontrole, onde entra a anorexia nervosa, né? E aí, nós vamos ter a DBT-PE, que é a DBT para transtornos de traumas e estresse. Então, transtornos de estresse pós-traumático e traumas de uma forma geral, estresse de uma forma geral. Então, esse daqui entraria, essas técnicas, mais ou menos quando a gente está trabalhando na DBT padrão, no estágio 2, 3, onde a pessoa vai trazer os danos, vai trazer o sofrimento que ela tem, as ocorrências que ela viveu. E assim, a gente vai ter também um outro protocolo mais específico para traumas em si, já que uma população mais considerável, que realmente fecha o diagnóstico de TEPT, né, que é a DBT-PTSD, que ela já tem toda uma configuração de o que fazer em cada sessão, como abordar esse processo, como trabalhar a exposição experiencial, né? Então, aqui já são para casos um pouco mais graves, né? Já tem um direcionamento mais complexo aí enquanto população, certo? E com toda certeza vai se ampliar muito mais isso daqui, porque conforme a gente vai descobrindo e aprendendo esse processo de aplicabilidade, as coisas vão se configurando e nós vamos entendendo como a DBT, dentro do seu formato, pode ser indicado e direcionado para outras condições, certo? Qual é, então, o eixo que todas elas seguem? Primeiro, todas vão ter treinamento de habilidades, inclusive a DBT-RO. Então, todas possuem o treinamento de habilidades. A pessoa vai fazer a terapia individual e vai fazer o treinamento de habilidades. Todas, o terapeuta precisa estar em um grupo de consultoria, que é o eixo central para que a pessoa tenha um suporte e consiga dar conta dessa demanda, desse sofrimento, do cuidado com o terapeuta em si. Até porque a DBT, ela se preocupa muito com os comportamentos do terapeuta que interferem na terapia. E nós sabemos que a população que a DBT se propõe a atender é uma população difícil, é uma população que vai ter ganhos muito pequenos, que podem ter crises, né, que podem ter conflitos. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, vamos pensar ali
na DBT aplicada a adolescentes, né? Você pode, em uma sessão do treinamento de habilidades multifamiliar, ter discussões entre esses membros. É muito comum isso acontecer na DBT família, né? Você pode fazer ali, a família pode entrar em conflito naquele momento, você pode entrar em contato com algumas questões que podem interferir em você, no seu manejo clínico, você como pessoa, e existe também os problemas pessoais do terapeuta que vão interferir na terapia. Então, o grupo de consultoria, ele vem para dar esse suporte para o terapeuta, né, organizado com profissionais que atuam nessa área e que se dão aí esse suporte, tá? E sempre, toda DBT tem o suporte entre as sessões. Esse suporte, que a gente chama de suporte telefônico, coach telefônico, eles são movimentos em que a pessoa entra em contato com o terapeuta para dizer alguma questão, alguma dúvida ou buscar algum auxílio até a próxima sessão. Então, é muito importante que o terapeuta DBT tenha esse suporte entre a sessão com os seus pacientes. Então, isso aqui, esses 3 eixos aqui, eles estão, de alguma forma, dentro de todos os modelos DBT que são estudados para diferentes protocolos, para diferentes condições. E como eu já apontei para vocês, acho importante trazer essa questão de aplicabilidade e evidência. Então, eu posso dizer assim, então eu atendo criança, a partir de agora eu vou atender com a DBT-C. Mas é interessante você pensar e estudar para que casos de demandas infantis, de clínica infantil, a DBT-C é indicada. A DBT-C possui evidência científica para aquilo. Então, não é simplesmente pegar a DBT e sair aplicando a torta e a direita, pegando o protocolo e já ir fazendo. A gente tem que pensar qual é a evidência. Então, ser aplicada para isso não quer dizer que seja o melhor tratamento ou que tenha a melhor indicação. Nós ainda estamos em um processo de estudo para convalidar, de fato, esses outros eixos, outros protocolos da DBT e da DBT aplicada em algumas questões. O que a gente já tem, o que nós já temos hoje? Então, a DBT padrão, a gente já sabe que tem um ganho muito grande, uma evidência imensa para o transtorno de personalidade borderline, tá? A DBT Stanford, que é para comer emocional e compulsivo, já tem também alguma evidência, mas ainda assim não é o padrão ouro, não é a indicação número 1, existem outras técnicas que são, assim como a DBT PE, PTSD, que também tem uma aplicabilidade, uma evidência significativa, mas em alguns casos a TCC padrão aplicada ao TEPT, aplicada aos traumas, são mais indicados. Então é importante a gente pensar nessa aplicabilidade versus evidência. Então, você, como um clínico, tem que ter consciência de que quando você decide que estratégia terapêutica usar, você esteja baseado em evidência. Mas eu uso isso daqui. Ok, você pode usar isso daí, mas isso daí é aplicado para isso aqui. Então, a gente precisa ter muita consciência sobre esse processo de evidência, tá? Há uma dica aqui. Mas onde é que eu acho esse negócio de evidência? PubMed, Lilacs, faça pesquisas, consulte profissionais que trabalham nessa área. Tem até o manual de indicações da APA, né, da Associação de Psiquiatria Americana, que é muito importante nós, como clínicos, entendermos se o que nós estamos fazendo está baseado em evidência. Por quê? Porque você está sendo contratado para um produto, você está vendendo um serviço, você precisa entregar um resultado. Apesar de que existem várias variáveis, vários processos implícitos aí, não necessariamente só o serviço que você presta ou a técnica que você aplica, mas isso já é um grande indicativo. Por exemplo, se eu recebo um paciente com transtorno de ansiedade generalizada, o tópico inicial vai ser a TCC, vai ser o protocolo de TCC para TAG. Eu não posso aplicar outras condições. Até poder eu posso, né? Mas não tem uma evidência significativa, né? O Mindfulness, por exemplo, não é indicado para TAG. Não tem essa aplicabilidade. A gente não faz Mindfulness para ficar calmo. Então, é importante nós pensarmos nessa questão de aplicabilidade de evidências e de encontrar essa evidência na nossa prática sempre para que a gente possa ter ganhos e sucesso profissional, inclusive, né?
Então, quais são os aspectos gerais da DBT padrão e das outras DBT? Em sua grande maioria, elas vão usar protocolos da TCC padrão, reestruturação cognitiva, perspectiva dos erros cognitivos, a questão da contingência, né, análise em cadeia. Então, nós vamos ter várias técnicas que são específicas da TCC padrão, que vão estar ali dentro desses outros protocolos. Todas as habilidades que são trabalhadas no treinamento de habilidades, elas são organizadas conforme a necessidade desse público. Então, direciona-se o que esse público precisa, qual repertório nós precisamos ensinar, e nós vamos buscar essa habilidade para ensinar. Então, todos esses protocolos são trabalhados de uma forma muito específica para essa pessoa. Todos eles seguem etapas, então você vai ter o que fazer em cada etapa, você tem algo a seguir em cada etapa. Depois de um elemento, de um ganho, a gente vai para outro ganho, então não é uma coisa aberta, é uma coisa equilibrada, organizada. O foco principal é promover a vida, é a construção de uma vida que vale a pena ser vivida, apesar de tudo, né? É esse processo. E, como eu falei anteriormente, o amplo foco no terapeuta. Quais os comportamentos iatrogênicos desse terapeuta? Quais são as condutas desse terapeuta? Então, o terapeuta, ele tem uma visão diferenciada dentro da perspectiva da DBT. O principal dentro de todos os protocolos da DBT: aprendizagem de novos comportamentos, regulação emocional, tolerância ao mal-estar, mindfulness e efetividade interpessoal. Então, esses eixos aqui vão estar em todas as aplicabilidades da DBT. Tá? E aí todas vão trabalhar com a dialética e com o processo de aceitação e mudança. Quando eu aceito, aí então eu consigo fazer um movimento de mudança. A própria aceitação já é uma mudança, já é um passo para a mudança, né? Então nós trabalhamos muito esse conceito de dialético e de aceitação e mudança dentro da perspectiva da DBT, ok? E é isso que eu tinha para passar para vocês, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Esses são os meus contatos e aguardo vocês, então, na nossa especialização. Muito obrigada!